E para entender o que vai acontecer ou pode acontecer com o mercado de petróleo, que nível de preocupação nós devemos ter nesse momento, temos a oportunidade de conversar com Jean Paul Prats, que já foi presidente da Petrobras e estuda esse mercado. Jean Paul Prats, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Prazer estar com vocês aqui. Bom dia a todos que nos ouvem pela CBN. Bom dia. Algumas análises dizem que podemos estar diante aí do maior choque visto no mercado de petróleo em anos. Isso condiz com a sua visão do que acontece, com o risco que temos nesse momento? Vocês viram aí que a reportagem já mostrou que hoje nós rompemos lá aí os $85 o barril. Nós estamos com mercados operando a volatilidade praticamente máxima, né, segundo as referências globais, como você mencionou, dos últimos anos. Os preços dos produtos derivados e do gás natural também dispararam, e o GNL, né, que é o gás natural liquefeito europeu, registrou uma alta muito forte, quase 50% de valorização ontem, intradia. Isso significa o seguinte, que além do petróleo que foi impedido, desde já de sábado, que já haviam avisos sobre o Estreito de Hormuz, mas agora oficialmente, né, sob risco de ataques, os navios acabam encostando para fora da rota. O Estreito de Hormuz é realmente muito estreito, passa um navio de cada vez para ir, um para voltar. É um dos gargalos logísticos fundamentais do setor de petróleo, mas fluindo, funciona. Agora, não fluindo é desgraça, porque 20% do petróleo passa por ali, todos os terminais principais da Arábia Saudita e absolutamente todos do Kuwait, a saída do petróleo do Iraque, do próprio Irã, mas principalmente Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, no caso do gás, e Bahrein, no caso do gás também, saem por ali. Então você, no caso do gás, Japão, Coreia, várias economias da Ásia funcionam à base de gás natural vindo do Catar e de Omã. Então, o corte do GNL, que é o gás liquefeito de petróleo, o gás natural liquefeito, que trafega a 600 graus negativos de temperatura em navios metaneiros todos os dias, e são trends que não podem ser interrompidos, tanto que o Catar ontem, uma das notícias mais relevantes, interrompeu a produção de gás, porque ele não tem como estocar aquele gás, os navios têm que ficar continuamente indo e vindo. Esse advento é também muito grave. Então, além do Estreito de Hormuz, você tem a paralisação da produção do Catar, que responde por 20% do suprimento mundial também. Isso levou o preço lá para cima. Os Estados Unidos são o maior beneficiário, porque é o maior vendedor de GNL para a Europa e vai passar a vender também para o mercado asiático. E os mercados financeiros que enlouqueceram, né? Volatilidade absoluta, os índices acionários, principais empresas do mundo são empresas de petróleo, elas afetam muito todos os mercados. Tudo isso recuou. Os ativos de refúgio, que são o ouro, dólar, avançaram bastante. Então, a leitura desses mercados é que existe hoje risco econômico real e não apenas tensão política, principalmente em função da expectativa de que esse conflito se alastre muito mais tempo do que qualquer outro, né? Não é a Venezuela, não é uma ilhota do Caribe, não é uma República das Bananas, trata-se de uma nação muito fortemente armada e que se preparou todo o tempo, inclusive a sua população, para um conflito como esse. Então não vai ser um passeio no parque essa tentativa de intervenção no Irã e principalmente de remoção do regime islâmico de lá. É possível dizer, neste momento, quais são os países ou quais são as regiões do globo que podem ser mais fortemente afetados por esse risco econômico? Cássia, claramente a Ásia, o Oriente, Extremo Oriente, né? Então as grandes economias da Ásia, China, Índia, importam muito petróleo diretamente do Golfo Arábico, do Golfo Pérsico. O Japão, extremamente, como eu disse, por conta do gás do Catar, né? A Coreia também. Então, assim, disparadamente, os maiores afetados são essas grandes economias asiáticas. Aí você vai ter outras economias dali que não são desprezíveis, o Paquistão, outros que inclusive estão em guerra com o Afeganistão, ninguém deu conta ainda, mas estão lá em guerra. Né? Isso afetaria não só a economia, como a própria performance nessa guerra, né? Que começou aí uma semana atrás. Também são afetados. E todos os países periféricos a esses também são afetados. Agora, a Europa, você diz, mas a Europa não tem nada a ver com isso? Bom, a Europa já foi grandemente afetada na época da intervenção na Ucrânia. Você lembra que boa parte da energia europeia era gerada a partir do gás natural ucraniano, né?
E a partir do fechamento desse suprimento, os Estados Unidos entraram fortíssimos, inclusive com novos terminais de GNL e tudo isso, para levar e ganhar esses mercados. Então, eles conquistaram esse mercado. Agora, diante da queda dos suprimentos da Ásia, certamente o vendedor que é privado e interessa lucrar o máximo, vai começar a disputar esse mercado. Então, a Europa também vai sofrer com altas, todo o GNL vai subir, como já subiu 50% de preço num dia só, e isso vai afetar também a produção de energia na Europa. E, por fim, fertilizantes, né? Acaba batendo aqui no Brasil, pelo menos a princípio, na questão dos fertilizantes. O Irã é um dos maiores fornecedores de insumos de fertilizantes do mundo, inclusive para o Brasil, de forma bem barata e competitiva. Tanto que isso era uma das coisas que impedia, dificulta muito a gente fabricar fertilizantes aqui, embora a gente deva insistir nisso. Mas a Ucrânia caiu primeiro, era um deles, o Irã cai agora, e a gente aí perde os dois principais fornecedores de fertilizantes para o Brasil também. Fora os efeitos que nós vamos ter, inexoravelmente, mais cedo ou mais tarde, no combustível aqui. A Petrobras vai conseguir segurar por algum tempo, porque esse é o espírito da nova política de preço, justamente não está sujeito à volatilidade diária e em dólar, como nós estávamos antes. Temos estofo para fazer isso, porque somos exportadores de mais de 1 milhão de barris dia, portanto, mais do que o Kuwait, só a Petrobras. Então, ela consegue ganhar na exportação e, eventualmente, segurar um pouquinho o preço num patamar ainda do diesel competitivo para o mercado brasileiro, mas se durar mais de 4, 5 semanas, não vai ter outro jeito, vai ter que reajustar o preço do diesel. O que está errado, pessoal, é o pessoal estar reajustando agora. Estou sabendo, já há rumores e comprovações de que a turma já está se aproveitando para aumentar o preço da gasolina na bomba. Não há motivo para isso. Não há nenhum motivo externo ou interno que justifique isso hoje. João Paul Prats, qual é o ponto de atenção aqui no Brasil que a gente deve ter? O ponto de atenção é justamente esse, né? Nós não deixarmos que a guerra, a volatilidade lá fora, seja desculpa para fazer a especulação graçar, nem nos mercados de ações e muito menos no mercado de combustível, na bomba para o consumidor. Porque nós temos um escudo que chama-se Petrobras e que tem as suas próprias refinarias, que refinam mais de 80% do diesel que nós precisamos, e além de todos os outros produtos derivados, inclusive a gasolina de aviação, tudo isso, e que também é um país autossuficiente em petróleo. Da mesma forma que os Estados Unidos hoje têm uma volatilidade menor do que tinham historicamente na bomba, porque também se tornaram autossuficientes exportadores de petróleo e também grandes refinadores, nós temos esse direito de fazer e praticar essa defesa contra a volatilidade internacional, pelo menos por um tempo. Então, o grande alerta é não atender ou não alimentar especulações indevidas no Brasil. Jean Paul Prats, muito obrigado pela sua gentileza em nos trazer essa análise, essa visão sobre esse cenário importante e arriscado que nós estamos vivendo, complexo obrigado, também que nós estamos vivendo. Muito obrigado. Bom dia a vocês. Bom dia. Jean Paul Prats, ex-presidente da Petrobras, conversou com você, traz esse panorama no cenário do petróleo, do gás e de energia no país. Não só no país, né? No globo. 9h45.